Paz, irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica aqui. Hoje a gente vai tratar de mais uma dispensação. Até agora nós vimos duas dispensações, amém? A dispensação da inocência e a dispensação da consciência, tá? E hoje nós vamos ver então a dispensação do governo humano. Antes de nós entrarmos, irmãos, na dispensação então do governo humano, vamos dar uma relembrada então, o que nós estamos vendo, tá? O que é uma dispensação mesmo? Dispensação é um período estabelecido por Deus, não é pelo homem, não é a gente que estabelece. Quem estabelece esse período, o início e o seu fim, é Deus. E ele estabeleceu períodos na história para tratar o homem, coisas específicas a respeito do seu caráter, a respeito de ensinar o homem algumas coisas sobre o seu comportamento e também para revelar ao homem o comportamento de Deus, como Deus trabalha, como Deus trata, como Deus faz a sua obra na vida do homem. Lembrando, irmãos, que dispensação não é doutrina bíblica. Ela é uma linha teológica que nós adotamos para que nós possamos ensinar a atuação de Deus e o comportamento do homem em uma linha cronológica. E essa linha cronológica que nós conhecemos, de Gênesis até Apocalipse. Então, para que nós tenhamos uma visão clara sobre a ação de Deus, sobre o comportamento da humanidade, como Deus trabalha, amém? Inclusive, a preparação do Messias, como que ele viria do Antigo Testamento, quando ele veio e quando ele voltará. Tá bom? Querem comentar alguma coisa sobre essa introdução? A dispensação é um período de probatório ao homem, né? E ele é definido com início, uma promessa, e depois, quando o homem não atende, há um juízo. Então, sempre nós vamos nos deparar com essas três situações. Paz, irmãos, tudo bem? E nós vamos ver também que esse período de tempo ele é progressivo, né? Conforme o homem ele erra, né? Conforme o homem ele não cumpre com a sua aliança com Deus, Deus vai trabalhando de uma forma, ele muda a forma de trabalho com o homem. E Deus vai ali trabalhando na vida do homem. E sempre nós vemos que Deus, ele vai de encontro ao homem. Nós podemos ver nas dispensações que a graça, que a misericórdia de Deus, ela se revela em todos esses períodos de tempo que são as dispensações que nós estamos estudando aqui. Amém. Nós vimos também, irmãos, que durante todas as dispensações, ela tem alguns pontos presentes em todas elas. A aliança, a responsabilidade do homem neste período, né? A aliança, Deus abre a dispensação sempre com uma aliança. Dentro da dispensação, o homem tem uma responsabilidade dada por Deus para que seja cumprida. Também nós vemos que sempre durante a dispensação o homem fracassa nessa responsabilidade e por causa do fracasso do homem vem então o juízo de Deus. Então nós aprendemos que a dispensação é aberta por uma aliança e ela é encerrada por um juízo de Deus. Isso acontece em todas as dispensações. Nós vimos a inocência, onde que é a abertura da aliança? Quando Deus dá essa aliança que a gente chama de aliança edênica, em relação ao Éden. Aliança que Deus dá a Adão e Eva, abrindo a primeira dispensação. Essa aliança que Deus dá, a aliança da inocência, não havia pecado. Aí Deus institui a responsabilidade do homem. Vocês podem fazer de tudo, só não comam daquela árvore especificamente, senão vocês vão morrer. Então Deus coloca a responsabilidade. Nós vimos então que o homem fracassa. A partir do momento que o homem fracassa, o juízo de Deus vem. O juízo no Éden ali nós vimos então que Deus encerra a dispensação, expulsando o homem do jardim do Éden e ele automaticamente abre a nova dispensação, que nós chamamos de dispensação adâmica,
a dispensação da consciência. Ele abre essa aliança quando ele mata o cordeiro e veste Adão e Eva. Ali se concretiza então a aliança. Vocês conseguem observar que sempre a aliança que Deus abre uma dispensação, ela está relacionada a Jesus Cristo? Todas as alianças. Olha que interessante, a primeira aliança, da primeira dispensação da inocência. No princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele, nada existiria. Então você vê que na criação do homem, Adão e Eva foi criado por Jesus Cristo, para Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Então você vê que na criação, abrindo a primeira dispensação da inocência, participação de Cristo. Quando o homem ele é expulso do Éden e é aberto então a segunda dispensação, o cordeiro é morto para que Adão e Eva sejam vestidos. A aliança simbolizando Cristo. E na aula passada, nós vimos então o dilúvio, onde é aberta então a terceira aliança. O juízo do dilúvio encerra então a dispensação da consciência, como nós vimos na aula passada, e a arca simboliza Cristo. Então nós podemos dizer que a aliança agora do governo humano, da terceira dispensação, acontece na arca. Nós vamos ver que Noé recebe uma aliança de Deus quando ele sai da arca. Mas a arca si já simbolizava a aliança de Deus, Jesus Cristo, abrindo então a terceira dispensação. Amém? Vocês querem falar um pouco sobre essa aliança noética? Então, eu não sei se quer abrir já um parêntese falando aquilo lá. Então, vamos aproveitar aqui, queridos. Eu trouxe aqui um estudo sobre algumas perguntas que foram feitas na semana passada. E o pastor Davi até deu uma pincelada, né, falou a respeito se o dilúvio ele foi parcial ou se ele foi universal, ou seja, atingiu toda a terra, todo mundo, né? E eu trouxe aqui alguns argumentos, porque nós cremos aqui, né, como o pastor Davi falou, que esse dilúvio foi universal, ou seja, ele pegou toda a terra, toda a extensão da terra, né? Primeiro, por quê? Porque a própria Bíblia ela vai dizer sobre isso, queridos. Né? O dilúvio ele foi em toda a terra, porque a Bíblia ela vai dizer que a água ela subiu 15 côvados para cima do monte. Apesar da gente não saber como que era o monte da época, né? Hoje a gente tem os maiores montes do mundo aí, Everest, o K2, né? Que são quase 9.000, né? quilômetros, né? Quase 9 quilômetros, perdão. Na época a gente não sabia como era, mas ele subiu praticamente quase 7 metros acima do monte mais alto, que é o que a Bíblia vai falar. Ela diz lá, né, em Gênesis 7, do 18 ao 22, ó, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Côvado, querido, na Bíblia, geralmente ele é medido entre 44,5 e 45 centímetros, né? Até alguns falam que é o antebraço, né? Lembro porque o pastor Antônio uma vez comentou sobre isso aí. E José ele vai falar que é 2 palmos, mas se você pegar o seu braço agora e fazer assim, ó, ele dá praticamente 2 palmos. Então, subiu praticamente 6, quase 7 metros acima do monte, mais alto. Outro argumento é que, na época, ó, se o dilúvio tivesse sido local, Noé não precisaria ter construído uma arca. Ou seja, ele poderia ter migrado a qualquer outro lugar, qualquer outro local, longe da inundação. Porque quem defende o dilúvio parcial fala que foi só naquela região da Mesopotâmia ali. Mas não. Né? Então, se fosse só aquela região, não precisaria ter construído a arca, o trabalho de construir a arca durante um grande período de tempo, não precisaria trazer animais, era só migrar para outros lugares e estava tudo certo, né? Até o Lucas comentou aqui na semana passada, e realmente você vai olhar fósseis, animais, em vários lugares do mundo, aonde você fazendo ali um processo com carbono ali, né? Carbono, né? Que fala, né? Eles fazem ali, eles conseguem ver que foi num período que praticamente ali do período quando foi o dilúvio, né? Outra coisa, Mateus 24, 37 e 39 fala que
foi como nos dias, que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, né? Então, fazendo um paralelo a essa fala de Jesus, quando Jesus voltar, vai ser um evento que vai causar um impacto mundial, né? Então, Todo olho há de ver. todo olho há de ver. Então, vai ser um impacto mundial. Então, fazendo um paralelo com isso que Jesus falou, é óbvio segundo o que as Escrituras dizem, é que esse dilúvio foi universal, foi na terra toda. E eu acho, pode falar, Sérgio. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Ou seja, aí confirma claramente que foi universal. Exatamente. Algumas pessoas, mas e os peixes? Aqui está dizendo, né, Sérgio? Sobre a terra, seres viventes, aqui, ó. Em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Então, o peixe na água vai sobreviver, né? Amém. Amém, irmãos? Então, você consegue observar que a aliança, então, da nova dispensação, da dispensação do governo humano, começa na arca. A arca simboliza Cristo. Ali Deus estava derramando juízo sobre a terra, encerrando uma dispensação. Somente sobreviveu, inclusive teve uma pergunta na aula passada, falando sobre, só Noé e sua família entraram na arca? E o pai de Noé? Não entraram? Provavelmente o pai de Noé havia morrido, provavelmente, no dia do fechamento. Eu posso comentar também, eu fiz aqui também um estudo referente a isso aí também, e se você pegar ali, quando eles falam da idade, e você fazer uma somatória, eu coloquei aqui, ó, eu vou ler com vocês, só para vocês pegarem um raciocínio, tá? Ó, Matusalém gerou Lameque. Matusalém era avô de Noé e Lameque era pai de Noé. Então, Matusalém gerou Lameque com 187 anos e morreu com 969 anos. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos, ou seja, morreu no ano do dilúvio. O ano que aconteceu o dilúvio, Matusalém morreu. E Lameque, seu filho, morreu antes de Matusalém. Ele morreu 5 anos após a morte Matusalém morreu 5 anos após a morte de Lameque, seu filho. E Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio, porque Lameque gerou a Noé com 182 anos. E ele morreu com 777 anos. Morreu 5 anos antes do dilúvio, antes do seu pai Matusalém. Após o nascimento de Noé, Lameque, seu pai, viveu 595 anos de idade. Então, é muito fácil você ver, porque a Bíblia diz que Noé entrou na arca com 600 anos, quando o dilúvio ali caiu, né? Então, você pegando ali fácil, você consegue fazer uma... Agora, a gente teve, acho que uma pergunta também na semana passada, se eles também se corromperam, né? Se Matusalém e se Lameque se corromperam, né? É uma pergunta até um pouco meio difícil da gente falar, poxa, era pai, né? Mas assim, se a gente for olhar na Ezequiel 14, 12, diz assim, ó, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, só ele, pela sua justiça, livraria apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. E lá quando, Gênesis 5, 28, quando Lameque gera Noé, ele diz assim, ó, e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo, esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, já havia ali, né, porque o nome de Noé significa repouso, descanso, alívio. Então já havia ali, talvez na vida do pai de Noé, uma inconformidade de como que a terra estava caminhando, né? Já havia uma inconformidade do que estava acontecendo na terra ali. E ali acho que Deus poupou, né? Tanto ali Lameque como Matusalém, que morreram antes ali, né? Amém. Só fazendo uma observação. O homem,
quando Adão e Eva pecaram, Adão era o primeiro cabeça da criação. O que aconteceu? Todos depois dele vieram, e o pastor também falou isso, todos eram pecadores. Sim. Por quê? É que nem você faz uma peça e ela sofre alguma ruptura, alguma coisa, se você copiar com base nessa peça, todas as demais terão o mesmo defeito. E isso aconteceu com o homem. Todos, a partir daquele momento até hoje, nós carregamos esse defeito. E esse defeito é da desobediência. Então, todos pecaram. Não há um justo sequer sobre a terra. O que Deus foi fazendo era sempre separando um grupo, um remanescente, que fosse fiel a Ele. Fiel a Ele. Mas isso não quer dizer que não tenhamos pecado. Sim. O próprio Salomão pediu sabedoria para Deus, e a gente vai ver mais tarde que Salomão pisou na bola, né? Amém. Irmãos, a terceira dispensação do governo humano, ela começa então no final do dilúvio, e ela vai se estender por 427 anos, se encerrando na confusão das línguas lá em Babel. Então a Torre de Babel, quando Deus ele destrói aquela torre, ele intervém naquela construção do homem naquela torre, ali se encerra a terceira dispensação. Então, do dilúvio até a destruição da Torre de Babel, acontece num período de 427 anos. É o período, então, da dispensação do governo humano. Por que esse nome governo humano? Porque a partir de agora, irmãos, a Bíblia vai começar a dar ênfase sobre o comportamento e as civilizações do homem aqui nesta terra. Vocês estão lembrados na aula passada também, que a gente quando Deus ele faz a aliança com Noé, ele fala o seguinte, quando Noé então faz aquele sacrifício a Deus, o que Deus fala para Noé? Eu não vou destruir mais o ser humano com água, porque o ser humano ele é mau desde a sua meninice. Então Deus não ia se surpreender com o comportamento do homem lá em Babel. Deus já sabia que isso iria acontecer, e Deus então faz uma aliança, ele coloca o arco-íris, ele faz uma aliança com Noé. Noé, eu não vou destruir mais o homem com água. Eu sei que ele vai pecar, eu sei que ele vai fazer más escolhas, eu sei que ele vai se afastar de mim, mas o meu tratamento com o homem vai ser diferente. É isso que nós vamos observar na palavra, tá bom? Então a aliança que Deus faz com Noé começa na arca, porque a arca representa Cristo. Noé só se salvou porque estava dentro da arca que Deus mandou construir. Então só existe salvação em Cristo. Também depois que ele sai da arca, então, Noé recebe a aliança de Deus, que ele não iria mais destruir o homem com água. Ele recebe a aliança do arco-íris para concretizar esta palavra de Deus, tá bom? Então Noé, irmãos, ele foi o sobrevivente do dilúvio, viveu 950 anos. Então, 600 anos ele viveu quando começou o dilúvio, e após o dilúvio ele viveu ainda mais 350 anos. Aí você imagina, um homem vivendo pós-dilúvio, mais 350 anos, quantos filhos e filhas nasceram nesse período, quantas pessoas, netos, bisnetos, tataranetos de Noé tiveram a oportunidade de conversar com ele e receber a palavra de Deus na vida de Noé. E nós vamos ver então que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, que foram os responsáveis então por civilizar a terra. Porque assim como Deus falou para Adão, multiplicai-vos sobre a terra, a mesma palavra agora acontece para Noé. Vocês são os responsáveis então por multiplicar. Então os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, serão os responsáveis então para civilizar a terra. E nós vamos ver um pouco aqui onde cada civilização aconteceu. E nós vamos ver também que a civilização de Babel, na construção da torre, acontece
pela descendência de Cã. E nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê que isso acontece. Até Amém? interessante, Renato, que você falou aí sobre a geração, e a gente fez aqui uma conta aqui, né, sobre ali a geração ali de Matusalém, Lameque, né, que eram pai e avô de Noé. Quando você vai fazer também ali faz a conta da genealogia, você vai perceber que Sem, ele foi contemporâneo de Isaac. Quando Isaac ainda era moço, jovem, foi que Sem morreu. Então, a gente vê que depois... Isaac é meu filho, mas esse Isaac é o lá de trás. Mas você vai ver que depois, né, foi citado, esse período de idade, ele foi diminuindo. Mas a gente vê que eles viveram nesse período, eles foram descendentes, foram ali contemporâneos ali de Isaac. Vou só fazer uma observação com relação à ideia de governo humano, da responsabilidade que Deus estabeleceu para o homem passar a administrar dentro de algumas normas. Tem norma que funciona até hoje. Por exemplo, a de não matarás, certo? E todas as normas estabelecidas tinha a punição. A punição. Não existe lei, até vou fazer uma observação, esses dias nós tivemos a notícia com relação ao radar aqui na Avenida 31 de Março, que, indo para Sorocaba, que ele só funciona para teste. E todo mundo respeitava, certo? Quando se descobre que não tem punição, eu creio que as pessoas vão passar a não respeitar mais. Inclusive, eu vi um comentário de uma pessoa que dizia assim, e eu sempre passei ali devagar, e agora estou sabendo que não... Ou seja, próxima vez ele já não vai passar. Então, nós vemos dentro desse governo humano que era fundamental, e desde aquela época, que haja as leis, critérios, normas, e que haja punição, porque senão o ser humano não segue. A aliança noética, irmãos, se a gente for analisar ela, em suma, ela tem 3 cláusulas, que é a primeira: Deus não destruiria mais a terra com água, como nós falamos aqui agora, tá? Segundo ponto, Deus não mais feriria todo ser vivente como acabaram de fazer. E enquanto durasse a terra, haveria sementeira e ceifa, dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Isso você vê lá em Gênesis 8, Gênesis 9, depois vocês dão uma lida lá, você vê essa aliança acontecendo. Muito interessante também, irmãos, que tem algo interessante escrito aqui, quando Deus fala para Noé, agora vocês podem matar os animais e se alimentar deles. Quando você lê essa palavra, realmente você deduz que o homem antes do dilúvio, né, eu falo assim, o homem que andava com Deus, né, eu não sei como que era o comportamento dos homens lá dos descendentes de Caim, mas o homem ele não se alimentava de animais. Isso pelo menos não partiu de Deus. Quando nós lemos Gênesis é muito claro. Está destinado ao homem se alimentar de frutas, legumes e do que a terra produz. Sim. Igualmente os animais também estão autorizados a se alimentar das árvores, das verduras e do que a terra produz. Em nenhum momento Deus fala para o homem se alimentar de animais. Então, o homem não se alimentava de animais. A alimentação do homem era herbívora, tá? Após o dilúvio, então, aí Deus coloca dentro da alimentação do homem os animais, tá bom? Só para a gente entender esse contexto, também surgem perguntas e dúvidas em relação a isso. E no tocante a isso, entra 2 situações, que faz uma observação assim, ó, do sangue do animal não comerás. E você vai olhar até lá no Novo Testamento, 2 coisas, da carne sufocada
e aquilo consagrado aos ídolos não comerás. Ou seja, muita gente ainda, às vezes até por ignorância, mas pergunta, posso comer chouriço? Né? Aquele feito do sangue? Está na Bíblia. Do sangue não comerás. Quando a gente mata um animal, a gente deixa escorrer o sangue para comer apenas a carne, e não o sangue, porque representa a vida, e a vida a Deus pertence. Amém. Nessa aliança, irmãos, então tem a parte do homem também em cumprir. Lembra que a gente falou? Toda dispensação tem a aliança aberta por Deus e a responsabilidade do homem. Então Deus coloca algumas responsabilidades iniciais aqui em Gênesis para o homem, como não se espalhar e povoar a terra, era uma responsabilidade, dominar sobre os animais, não comer carne com sangue, como o Sérgio acabou de falar, também tinha que ser cumprido, e não cometer homicídios, também foi uma palavra que Deus deu lá em Gênesis 6, amém? Então aqui está algumas coisas que o homem devia praticar, que o homem devia cuidar, ser responsável para cumprir isso aqui. O que nós vamos observar? Que o homem começa a não mais cuidar daquilo que Deus colocou. O homem novamente começa então a fugir da presença de Deus. Os filhos de Noé se multiplicam, criam civilizações, e essas civilizações começam a se afastar de Deus. Amém? Isso que nós vamos ver aqui. Entretanto, Jafé, né? É Jafé, né? Jafé. Ou é Sem? Que vem Jesus Cristo, que vem a Sem, né? Semitas. Semita, isso. Então, Sem, nós vamos ver então que tem uma vida diferenciada. A geração de Sem é diferenciada. Amém? Isso nós vamos ver aqui. Não tem nenhuma pergunta? Quando que começa, irmãos, isso daí? Vamos falar sobre esses 3 filhos de Noé. Vocês lembram daquela passagem, quando Noé ele fica embriagado? Ele toma vinho, ele fica nu. E quem que dá risada dele? Zomba da nudez de Noé. Quem? Cão, né? Ele dá risada dessa situação. E a partir desse momento... E vai contar para os irmãos. Vai contar, vai espalhar. Ele não teve a sabedoria, ele não agiu da maneira correta. Isso trouxe para a vida dele maldição, vinda de Noé. Noé amaldiçoou. Assim como Noé abençoou também os outros filhos dele. E é isso que começa, então, através dessas bênçãos e maldição de Noé, é que a gente começa, então, a observar o comportamento de cada civilização vinda de Noé. A civilização de Sem, a civilização de Cã e a civilização de Jafé. Isso que nós vamos entender daqui a pouquinho. Existem algumas linhas de pensamento em cima desse texto também. O Renato falou que ele zombou, né? Existe uma outra linha, né? Não estou dizendo que eu concorde com essa linha, mas só por curiosidade, que diz que quando o cão viu... Cão e Cã, tá, querido? Você vai ver que algumas versões têm cão, outras têm Cã. Mas quando o cão vê ali o seu pai, né, alguns estudiosos da Bíblia falam que ele olhou com um olhar de como desejasse... como se fosse um desejo de homossexual, vamos assim dizendo, que ele olhou o seu pai e ele desejou o seu pai. Então, é uma linha de pensamento que tem aí, devido o quê? Eles saíram de um período de maldade, de depravação, onde tudo, né, eles viviam uma liberdade ali, entregue mesmo ao pecado, à maldade do mundo, né? Então, eles se baseiam nisso, nessa linha de pensamento, né? E a outra linha é essa que aqui o Renato falou, que ele zombou do seu pai, foi lá, contou para os seus irmãos, tirou sarro do que havia sido ali com o seu pai. É a questão da honra e da desonra, né? Porque os outros 2 filhos tiveram o cuidado, mesmo sabendo, adentraram a tenda, com uma capa, cobriram a nudez do pai, sem olhar para ele,
ou seja, honraram ele. E esse é o problema. Noé tinha errado em exagerar na bebida? Tinha, mas os filhos não tinham esse direito de desonrar. Se nós trouxermos para os dias de hoje, é uma promessa de Deus, é um mandamento com promessa, que nós honremos os nossos pais. Honrar é dar valor, e isso que faltou nele, né, em Cão, que falhou nisso daí, achou engraçado, zombou do pai. E isso nós não podemos fazer de maneira nenhuma. Vamos abrir, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vamos ler Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 29. Ali está contida então a descrição dessa situação que nós estamos falando aqui sobre o comportamento dos filhos em relação a Noé. Diz assim a palavra, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então aqui nós vamos a descrição. A partir daqui, irmãos, nós vamos começar a compreender como se desenrola o governo humano, essa dispensação. Então nós temos aqui 3 vertentes civilizatórias que nós podemos falar. E a civilização de Babel, da Torre de Babel, ela vem de Cã. Aí você começa então a entender por que em Babel e os países daquela região, que depois, posteriormente, iriam a Babilônia, o Egito, a Síria, criavam deuses, criavam vários deuses falsos, deuses com D minúsculo para si, porque tudo acontece a partir do momento em que Cã recebe essa maldição. Não estou falando que Cã não podia reverter essa situação. Deus sempre está aberto para arrependimento. Cã poderia se arrepender, pedir perdão e ele ter a história mudada. Mas não há descrição disso na Bíblia. O que nós vemos, assim como Caim caiu e ele fugiu de Adão e Eva, e ele formou uma civilização que posteriormente se desviou ou que nunca se apresentou diante de Deus, o mesmo acontece aqui agora para a civilização de Cã. A civilização de Cã começou a agir da mesma maneira que a civilização de Caim agiu, desobedecendo a Deus, não querendo compromisso com Deus. Uma coisa interessante, lembra das aulas anteriores que nós falamos que a civilização de Caim começou a desenvolver metalurgia, começou a desenvolver várias coisas para essa terra? A mesma coisa aconteceu com a civilização de Cã. Eram homens que começaram a avançar na área da metalurgia, avançar na área da agricultura, avançar em várias coisas, criar siderúrgica, criar instrumentos de guerra. Tanto é que você começa a ler o livro de Reis, livro de Crônicas, os exércitos mais bem armados eram os exércitos dos filisteus, eram os exércitos que vinham dessas civilizações de Cã, inimigos de Israel. Mas eles sempre tinham um exército mais poderoso, armamento falando, fisicamente falando, tá? Por causa disso. Eles priorizavam esta terra, mas nunca priorizaram a presença de Deus. Amém? Então, a Babel vem de Cã. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui. Vamos comentar? Até uma das coisas, sim, né?
o fracasso do homem, no caso, primeiro, eles resolvem não fazer a vontade de Deus, que era, para você povoar toda a terra, o primeiro detalhe era se espalhar. E eles tentaram fazer o contrário, montar uma civilização concentrada, aonde fortalecesse o quê? O governo, a pessoa, o orgulho, a autossatisfação, os heróis, que nem em rock nós vamos ver aqui, que acabou predominando, porque eles eram extremamente materialistas e humanistas, contrário àquilo que Deus tinha ordenado. Amém. Tem duas coisinhas, irmãos, a respeito de Cã, que muita gente propaga, né, Júlio? O primeiro é sobre os negros. Eles falam que essa maldição que Noé colocou na vida de Cã, é por isso que os negros e o pessoal da África vive a miséria, ou que os negros foram amaldiçoados e que os negros vieram de Cã e foram amaldiçoados. Isso é uma mentira, tá, irmãos? Tá? Na verdade, isso não está na Bíblia, tá? E eu até anotei aqui que tem uma palavra específica, que caucasianos, né? Essa é a palavra mais exata. Então não tem nada a ver com negro. Então quando vocês ouvirem essa expressão, os negros são amaldiçoados por causa de Cã, os negros vieram de Cã, e é por isso que... Isso é mentira, tá, irmãos? Isso não é bíblico, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Tá? E tem um outro ponto também, que alguns, que se lermos Levítico 18, nós vamos ter uma ideia do comportamento, então, dos cananeus, daqueles que vieram dessa civilização de Cã. Tá? Canaã, irmãos, Canaã são, então, as civilizações que vieram de Cã. Canaã, então, são as nações que Israel conquistou. Tá? Você vê lá em Gênesis 15, em Êxodo 3, Números 13, Josué 3, 1 Reis 9. Durante toda a trajetória de Israel, então, Israel começa a conquistar as terras de Canaã. Ele começa, então, a lutar muitas vezes contra o exército de Cã, cumprindo-se muitas vezes a palavra que Noé colocou aqui, que Cã seria servo de Sem. Então, você vê que Israel, que veio, então, da civilização de Sem, tá? Os judeus, Israel, vieram de Sem. Então, você começa a traçar as civilizações. Israel veio então, do filho de Noé, Sem. Os inimigos de Israel, Egito, Assíria, Babilônia, todos aqueles povos daquela região ali, os cananeus, tá? Vieram então da civilização de Cã, e foram povos que adoravam outros deuses, eram povos sempre inimigos de Israel, eram povos que tinham um exército poderoso, mas nunca tinham compromisso com Deus. O compromisso deles era muito mais com os deuses falsos do que com o Deus verdadeiro, com o Deus dos seus antepassados, com o Deus de Noé. Amém? Você vai ver que os jebuseus, os Zeus da vida veio, né, dessa geração aí, dessa linhagem aí. A geração de Cã, o Cão, é bastante grande, né? Você olha a Síria, você olha, né, vieram dos filisteus, os egípcios, os líbios, os fenícios, a Palestina, Síria, Sidom, os jebuseus, amorreus, os heveus, arqueus, simeus, argeveus, amoreus e os amateus. Enorme ali aquela região, e fortalecendo, né, a posição que você fez, aquela região, pelo próprio clima e tudo mais, é normal que as pessoas, pela pigmentação da pele, sejam mais escuras, mas não tem absolutamente nada a ver com a maldição, né? Tanto é que tem outros que vão povoar, né, obedecendo às normas, vão povoar a Europa, né? Então, outros vão pela Ásia. Sim. E tudo isso
altera a característica dos povos, mas isso não significa absolutamente nada, porque há até uma possibilidade, né, que Adão, também pelo local, né, do Éden, também fosse da pele mais morena. Então, isso é a adaptação da melanina com relação ao sol e as características do ser humano. Amém. Eu não sei se tem como colocar o slide, deixar o slide aqui eu não sei se tem alguém lá, se tiver, deixar o slide da civilização de Cã, né? Tem um slide bom, mostrando, pegando a genealogia aqui bíblica e colocando esses povos, os eles descendentes, foram, né, de cada filho de Noé. eles foram migrando, né? Até o pastor comentou na semana passada, né? Por exemplo, de Jafé, né? Tem Gomer, Madai, Tirás, Magog, Tubal, Meseque, Javã, né? Que ali, por exemplo, ali na Gomer, né? Uma parte da Alemanha, os alemães, celtas, eslavos, escandinavos, tudo essa parte aí, né? Os anglo-saxões, holandeses, Magog, que são os citas e os russos, né? Tubal, Turquia, Tiras, né, Bulgária, Grécia, Meséquia, a Rússia, né, Javã, os gregos, latinos, franceses. Então, esses povos eles foram povoando, né? Antes de nós entrarmos na Babilônia, em Babel especificamente, que é a primeira civilização, então, vinda de Cã, que nós temos relato na Bíblia, que é a civilização realmente que vai, o comportamento dessa civilização de Cã, em Babel, que vai determinar o fim, então, desta dispensação do governo humano. Porque eles começam, então, a querer construir uma torre para poupar, muitas vezes, os homens daquela região, para fazer uma torre até o céu. Isso era um sinal daquele povo querendo desafiar a Deus. Tá? Isso não chegou bem aos olhos de Deus. Deus teve que intervir nessa situação. Tá? Mas antes de nós entrarmos especificamente nisso, então, analisando as bênçãos e a maldição de Noé para os seus filhos, nós vemos lá então que Cã, né, que é o pai de Canaã, teve uma sentença de escravidão. Era um povo que viveu sendo escravo, né, se a gente for ler toda a Bíblia, de Israel. Se a bênção para Sem foi uma bênção de enriquecimento, a bênção da primogenitura caiu sobre Sem. É por isso que Deus, ele vem da linhagem de Sem. E Jafé, ele recebe então uma bênção de expansão. Foi um povo, uma civilização que se expandiu muito, principalmente na Europa, na Ásia Menor. Foram civilizações que vieram de Jafé. Tá? E uma coisa muito interessante, irmãos, antes de nós entrarmos em Babel. Os judeus, e eu sempre falei isso em escola bíblica, Júlio, os judeus, eles não pregaram a palavra de Deus como deveria para os povos. Os gentios que nós conhecemos vieram de Jafé. A maioria dos povos gentios vieram de Jafé. Eram irmãos de Sem, que é o pai de Israel, que veio de Israel. Então, o que era para a civilização de Sem fazer? Eu vou converter os meus irmãos. Eu vou atrás dos gentios. Eu vou pregar a palavra para eles. Eles têm que voltar a servir ao Deus de Israel. E quando que isso começa a acontecer? Quando Jesus Cristo vem. Jesus Cristo começa a quebrar uma barreira que os próprios judeus tinham construído, de reter a palavra de Deus somente em Israel. E Jesus então começa a expandir. Nós vamos ver na próxima dispensação, a dispensação da promessa, a dispensação de Abraão, que existe uma promessa, uma aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali começa um projeto de Deus para que as nações de Jafé, as nações de Cã e as nações de Sem fossem alcançadas pela palavra de Deus. Então você começa a observar então que Cristo começa a ensinar os judeus como se prega a palavra, como se faz missões, como se expande a palavra. E quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita, na igreja primitiva, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte. Em Atos 8:26, você vê um homem, um tesoureiro etíope, que veio da linhagem de Cã. Ele é etíope. Os etíopes vieram de Cã.
Então, lá em Atos 8:26, você vê um homem trabalhando na obra de Deus que veio de Cã. Aí você vê em Atos 9, o apóstolo Paulo, que veio de Sem. E você vê em Atos 10, Cornélio e sua família, homens gentios que vieram da linhagem de Jafé. Então Deus começa então a colocar as 3 civilizações de Noé para difundir a palavra através da igreja. Esse é o mistério do evangelho, né? É reunir realmente. Porque o objetivo de Deus foi muito claro com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus nunca foi reter a palavra dele para um povo. Ele usou Israel para que Israel viesse a salvação através deles. Jesus Cristo tinha que nascer através deles. Mas o objetivo de Deus é que todos os povos sejam alcançados pela palavra dele. Tanto é que a Bíblia fala, né, que já não há mais gentios, não há mais judeus, nem homem, nem mulher, né? Ou seja, ele uniu, né? Vamos falar então sobre Babel? Vamos falar sobre Babel. O Sérgio ia falar alguma coisa? É só pegando esse gancho. Esse gancho aí, né, a gente vê que Cão mesmo sempre foi um povo, foram povos que foram inimigos, né, de Sem, né? Você vê ali os ninivitas e ali Jonas indo pregar para eles. Você vai ver contrariado. Você vai ver Senaqueribe, né, que era ali líder na Síria, né, que lá em Isaías fala que ele humilhou, né, o povo ficou amedrontado, né? A Babilônia, que a gente vai falar aí sobre essa questão da Babilônia. Então sempre foi um povo inimigo ali que perseguia o povo de Deus, né? Amém. Irmãos, então, como nós falamos aqui, Babel foi a primeira civilização então que nós temos que veio da linhagem de Cã. Foi uma civilização então que começou a se afastar dos caminhos de Deus. Começaram a se preocupar com esta terra. Um comportamento muito parecido com o comportamento da civilização de Caim, tá? Então, essa civilização começa então a construir uma torre para si, tá? Gênesis 11, do versículo 1 ao 4 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edificamos nós uma cidade de uma torre cujo cume toque nos céus, e forçamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então, notamos aqui claramente, irmãos, a decisão, então, dessa civilização de contrariar as ordens divinas, tá? Para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Lembra lá da aliança que Deus fez com Noé? Multiplicar e se espalhar por toda a terra. Então, eles queriam ficar retidos numa mesma região. Isso não ficou bom aos olhos de Deus. E que eles fossem engrandecidos, né? E, aliás, agora vamos falar da torre, era um desafio porque, desde o princípio, a ligação, a religião, que muitas vezes, quando a gente fala religião, a pessoa já fala, não, religação do homem para com Deus. Sempre foi, a iniciativa sempre foi de Deus. Desde o princípio, sempre foi de Deus estabelecer essa religação, essa comunhão com Deus. Portanto, nós só temos duas religiões. A que Deus estabeleceu desde o princípio e a que o homem tenta, por força, por vontade própria, pelas próprias forças, chegar até Deus. E nós vemos aqui, primeiro caso do homem tentando chegar até Deus e ele falhando.
porque isso é impossível ao homem, pelas próprias forças, chegar até Deus. Amém. O juízo de Deus, ele vem, a Bíblia fala que Deus então destrói aquela torre. Ele vem ali e acaba com tudo aquilo lá. Né? Você quer falar sobre Nimrod, Júlio? Então, sobre Nimrod... Nimrod, né, foi a pessoa... Irmãos, Nimrod veio de Cã, tá? Os filhos de Cã. E Nimrod foi a pessoa que começou esse projeto, né? Digamos assim. Então eu coloquei, quem foi Nimrod? Nimrod, ele foi o primeiro grande líder após o dilúvio e foi, como o Renato falou aqui, da linhagem de Cão. Foi um guerreiro caçador primitivo que fundou Babel, que é a base da Babilônia, Assíria e Nínive. Nimrod, ele é bisneto de Noé, ele é responsável por trazer e construir a base de toda a região ali, né, da Babilônia e da Síria. Né? Se você for pegar Nimrod na época e comparasse o currículo dele, era um currículo invejável, né, pelos demais. Mas aqui, queridos, a Bíblia diz o seguinte, ó. E este foi poderoso caçador diante do Senhor. Está lá em Gênesis 10, 9 e 11, quando estava falando ali sobre a genealogia de Cão. Diz que este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Tá? Existe uma linha de pensamento de alguns estudiosos que essa palavra diante do Senhor, ele tem um significado que significa contra o Senhor. Por que eles falam isso? Porque na Septuaginta ela foi traduzida contra o Senhor, ou seja, que faz em oposição a Deus. Né? A Septuaginta é a Bíblia ali, o Antigo Testamento traduzido para o grego koiné, né? A primeira tradução lá. Né? E isso, né, eles têm como base isso para falar sobre a explicação do nome de Nimrod, porque o nome Nimrod, o nome dele, o significado é rebelde. Né? Então já vê que ele na época da Bíblia, querido, nós vamos perceber que muitos homens, né, que os nomes que eram dados aos homens, muitas vezes falava da identidade daquela pessoa. Né? Você vê Jacó significava enganador, depois se mudou para Israel, casa de Deus. Você vai ver que Daniel, por exemplo, Daniel significava o Senhor é o meu juízo. E quando ele foi para a Babilônia, o nome dele ali foi mudado para Beltesazar. Né? Até anotei aqui, Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida, ou seja, não é mais Deus Yahvé, agora é Bel, que era um deus da Babilônia. Então você vai perceber que o nome ele tinha um grande significado. Né? Não só tem algumas cidades, altares também que eram construídos, mas seguindo essa linha de pensamento, eles falam que ali ele era uma pessoa rebelde por conta do seu nome. Tendo em vista isso, que o nome, isso era uma identidade ali de Nimrod. Então, Nimrod significaria rebeldia. E a preocupação deles, né, como ele foi o líder ali, né, a preocupação deles era com a glória, com a fama, que o nome deles fossem exaltados, que o nome deles fossem famosos. Né? Eles tentavam escalar no sucesso da fama, no pior sentido da palavra. E nós vamos perceber que a fala deles era semelhante à fala de Satanás. Né? Olha aqui, ó. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. E façamos para nós um nome, para que não, aqui já numa outra versão, na King James, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados, né, sobre a face da terra. Eles buscavam a fama. E lá em Isaías, fazendo uma referência sobre Satanás, né, quando ali Isaías vai falar sobre a idolatria, Isaías lá no verso 14, e também lá depois vai ver o profeta Ezequiel falando também lá no capítulo 28, né? Isaías 14, do 12 ao 14, e Ezequiel do 28, do 15 ao 17. Ele vai dizer assim, ó: como caísses do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu
que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei para a extremidade do norte, e subirei acima das alturas nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria engrandecer o seu nome, que o seu nome fosse exaltado. Ezequiel vai dizer assim, ó: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que ti se achou iniquidade. E para concluir aqui, ó: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus perante para que te contemplem. Ou seja, o homem querendo ser formoso, ser reconhecido, ter o seu nome, que seu nome fosse reconhecido, ele queria chegar até Deus. Mas a gente vai ver na Bíblia que um nome que é exaltado, um nome que é engrandecido, né, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nome dele está acima de todo nome. Mas ele exalta o nome de pessoas, porque ele diz lá em Gênesis 12:2 para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui é diferente. Aqui veio da parte de Deus na vida de Abraão. Só uma colocação: nós estamos falando de governo humano. E o que nós vemos aí é uma rebeldia por aquilo que foi estabelecido. Ou seja, era para espalhar e povoar a terra. E a rebeldia deles foi exatamente o contrário. E nós vemos o seguinte: em várias situações, a organização é fundamental. Já pensamos assim algumas vezes, né? Por que uma hierarquia? Já teve pensamentos filosóficos da anarquia. Quando que existem ainda hoje, né? Quando no século XVIII os europeus vieram para o Brasil, através dos imigrantes europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram essa formação de anarquistas, porque eles não queriam se sujeitar à forma de governo que existia, tanto aqui como também lá. E nós vamos ver isso ocorrendo até hoje. Até hoje, essa filosofia de não aceitar uma hierarquia, e isso é terrível, porque isso atrapalha dentro da família, quando a mulher não aceita a autoridade do homem, quando os filhos não aceitam a autoridade dos pais, quando no trabalho você não aceita a hierarquia do seu chefe, certo? Quando você não aceita o governo estabelecido por Deus. Então, nós vemos que tudo é instituição de Deus, e nós precisamos não sermos rebeldes. Tem pessoas que vêm na igreja e não aceitam a liderança do pastor. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Que foi o que aconteceu antes do dilúvio, né? Que havia uma liberdade e eles faziam o que eles queriam aos seus próprios olhos. Amém. Estamos finalizando o estudo, irmãos. E nessa dispensação, então, vem o juízo de Deus. Assim como aconteceu nas outras, ele vai encerrar o governo humano, então, confundindo as línguas. Isso nós notamos lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 5 a 8, que diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então você vê, Deus já tinha falado: vocês têm que se espalhar. O homem quis ficar retido. Deus falou: então eu vou intervir nisso daí. Vocês vão então se espalhar. E aí Deus coloca fim a essa dispensação.
Ele vai iniciar uma outra dispensação agora, com essa confusão das línguas. Vários outros povos, então, começam a ser criados a partir das 3 civilizações de Noé. Amém? E ali, Deus vai escolher um homem chamado Abraão, tá? Que veio de Sem. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que era amigo de Deus, um homem que Deus encontrou ali a pessoa para ele fazer uma nova aliança. E é isso que nós vamos ver na aula que vem. A aliança dessa nova dispensação feita através de Abraão. E uma coisa muito interessante, irmãos. Deus, ele é especialista nisso, Sérgio. Deus, ele não precisa... Quem nasceu primeiro vai herdar essa promessa. Noé, qual que era a ordem dos filhos de Noé? Jafé, Sem e Cã. Essa era a ordem. O primogênito era Jafé, era o mais velho. Mas a promessa do Messias, a promessa, né, veio para Sem. Deus, ele pega o filho do meio de Noé e dá para ele como se ele fosse o primogênito. Deus fez isso em vários momentos da história, né? Vocês estão lembrados lá? Isso. Davi. Ele escolhe Abel em vez de Caim. Ele escolhe Isaac em vez de Ismael. Ele escolhe Jacó em vez de Esaú, né? E eu até deixo para vocês, leiam lá depois o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Tem algo muito interessante que o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 de Romanos, a respeito de como Deus faz essas coisas. Deus, ele não é restrito a pensamentos humanos, a lógica humana. Deus, ele sempre olha o coração. Amém? Tem pergunta? Não? Hoje não tem pergunta. Gente. Amém. Graças a Deus. Deixa para fazer a semana que vem, que está o Lucas, o pastor aqui, aí vocês podem fazer bastante pergunta. Mas, queridos, para fechar, nós vemos aqui que Deus, ele sempre vem de encontro ao homem. Desçamos, né, falando para a Trindade, quando Noé pecou, Adão pecou, o Senhor desceu. E assim foi até quando foi Jesus. Enquanto o homem queria subir até Deus, num ato de nobreza, enviou o seu filho para descer aqui, humildemente, viver entre nós e para nos salvar, né? Deixando a sua glória para estar diante de nós aqui, né? E o homem querendo subir, né, para ganhar fama, para querer ser reconhecido, né? Irmãos, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né? E convido para que continuem acompanhando a live, a próxima, né? E sempre colocando em nós assim, a escolha é: a obediência traz bênção. Ao contrário, a desobediência traz a maldição. Para que nós sejamos abençoados, irmãos, obedeçamos a Deus. Amém. Amém. Na aula que vem, então, nós iniciamos a 4ª dispensação da promessa. Também outros falam de dispensação patriarcal, tá bom? Tem bastante coisa interessante para a gente ver semana que vem, tá? Você encerra com uma oração para a gente, Sérgio? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, de reflexão. Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, a entrar nos nossos corações, ó Pai. E que toda dúvida, Senhor eterno, seja sanada, Senhor. E que nós possamos, Senhor eterno, estar mais próximos de Ti, ter mais intimidade contigo, Senhor, porque é através da Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento para as nossas almas, ó Pai. Venha, Espírito Santo, guarda a vida de cada um aqui, Senhor eterno. Aqueles que estão em casa, Senhor eterno, a vida de cada um que participou aqui, Senhor, daqueles que nos ajudaram, Senhor eterno, na parte técnica, Senhor. Cuida, abençoa, que eles saibam, Senhor, que Tu és um Deus galardeador, ó Pai, e que não vai esquecer de nada disso, ó Pai. Abençoa-nos, guarda, leva-nos para casa abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Amém, irmãos? Até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Amém.